Thaís, vamos seguir então com o painel, que tem como tema neoindustrialização e o impacto no PIB. A neoindustrialização é a modernização da indústria, com compromisso ambiental e a integração de cadeias produtivas. Os 25,5% do PIB brasileiro dominados pela indústria podem crescer ainda mais se as decisões certas forem tomadas na neoindustrialização. Estamos diante da oportunidade da criação de uma nova indústria com base na mobilidade de baixo carbono, mantendo e gerando empregos, desenvolvendo novas tecnologias e apostando na combinação de biocombustíveis com a eletrificação, biometano e hidrogênio. O Brasil pode se posicionar como líder global em inovação e sustentabilidade. A reestruturação com vistas à manutenção do que já fazemos de melhor é a receita para o sucesso. Vamos juntos nessa? A jornalista Thaís Herédia fará a mediação. Seja muito bem-vinda, Thaís. Convidamos para compor, então, esse painel Márcio Elias Rosa, secretário executivo do MDIC. Seja bem-vindo. Aroaldo Silva, presidente industrial e membro do MBCB. Seja bem-vindo, Aroaldo. Gabor Deac, diretor de tecnologia e sustentabilidade da Sindipeças e membro da MBCB. Seja bem-vindo. Christopher Podgorski, presidente e CEO da Scania Latinoamérica e membro do MBCB. Seja bem-vindo, Christopher. E Rafael Chang, CEO da Toyota na América Latina e Caribe. Seja bem-vindo. Já passo a palavra a Thaís Herédia. Bom dia a todos. Obrigada aos painelistas pela disposição, pelo tempo. Acho que a gente ouviu até aqui muito insumo para o nosso debate, que no final das contas, a discussão sobre a regulamentação, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre como o governo está reagindo, no final das contas, quem acaba tomando as decisões de como produzir diante desse cenário são vocês, né? Essa é a representação do nosso painel. E eu acho que tem uma pergunta que fica no ar e que vale para todos, que é a pergunta de como fazer, como a indústria, diante do cenário da neoindustrialização, passando tanto pelo governo, como pelos trabalhadores, pelos sindicatos, mas especialmente pelas empresas, de como fazer, como transformar o Brasil nessa potência na prática, né? Nessa potência que ele já promete na prática, como inserir o Brasil nas cadeias globais de valor e de comércio dessa nova era. Então, eu começo, secretário, com o senhor já perguntando sobre isso, assim, o processo de neoindustrialização voltado para a transição energética, voltado para a adoção de novas tecnologias e como é que o senhor enxerga esse processo? Quer dizer, a Raquel citava agora há pouco, né, o Brasil tem todos os bons elementos para uma política energética importante. Do ponto de vista da indústria, como juntar todas essas tecnologias e transformar o Brasil num país competitivo, num país produtivo na indústria da transição e automobilística? Muito bom dia a todas, bom dia a todos. Um privilégio, uma alegria estar na companhia de todos os senhores aqui, sob sua coordenação, viu, Thaís? E quero também prestar uma homenagem para o meu governador aqui, o Rodrigo Garcia, que está aqui conosco, governador do nosso estado. Rapidamente, porque eu sei que o tempo urge, né? Eu acho que
Há uma máxima, pelo menos que eu gosto muito de repetir, Thaís, que é a seguinte: o governo que não investe contra as circunstâncias que o limitam, fica condenado a viver de improvisos. Quer dizer, ou a gente tem coragem de empreender contra aquilo que nos limita, e uma questão séria é o desenvolvimento econômico, capaz de gerar emprego, renda e desenvolvimento social, ou o Brasil tem coragem de assumir uma política industrial e uma política de transição energética, observando e respeitando a sua vocação, ou a grande oportunidade será perdida. É uma janela de oportunidade, mas é também um grande desafio. E é um grande desafio para todas as nações, no caso da transição energética. O grande legado do século XX, e que é mais discutido no século XXI, são as mudanças climáticas. O que é que nós vamos fazer em relação a isso? E o que é que nós vamos fazer para cumprir, de fato, o nosso compromisso ambiental afirmado perante todas as nações? Acho que a primeira consideração é essa: é papel do governo desenvolver política estruturante para o setor industrial. É papel do governo. O segundo é a responsabilidade do governo. O segundo é não desprezar ou não desconsiderar algumas máximas que são verdadeiras. Pelo menos duas aqui nos interessam. O setor automotivo, ele é peça-chave na produção industrial, na atividade econômica. E segundo, a energia é pilar de qualquer processo produtivo. Então, considerando tudo isso, e a nossa potencialidade, essa que está sendo apresentada toda essa manhã, nós temos que empreender políticas que sejam capazes de transmitir para o setor produtivo segurança jurídica, estabilidade econômica, capaz de fato, atrair investimento e investimentos de longo prazo. Para isso, é preciso que o governo esteja absoluta e transparentemente, republicanamente conectado com o setor produtivo e a sociedade civil. Para a sociedade civil, sobretudo, prestando contas. E para o setor produtivo, dialogando para saber quais são as opções dentre as rotas tecnológicas, por exemplo, disponíveis, capazes de serem, de fato, sustentáveis do ponto de vista ambiental, justas do ponto de vista social, e, ao mesmo tempo, competitivo. Sobretudo, e aí eu falo muito mais para as matrizes do que para as filiais que me preocupam, sobretudo com o comércio externo. Nenhuma indústria dessa é capaz de sobreviver só com o comércio interno. E o Brasil precisa mirar o tempo todo lá para fora. Olha, o Brasil teve, e eu devo encerrar, né? O Brasil teve um grande programa, o Inovar Alto, que foi muito bom, lá de 2013, 2017, teve o Rota 2030. O primeiro era preocupado com a competitividade, o segundo já com a logística, gerando crédito financeiro, e agora nós estamos com o melhor dos programas, que é o Mover, né? O Programa de Mobilidade Verde e Sustentável, que eu acho que deve ser, para esse setor, para os combustíveis de baixa emissão de carbono, deve ser o berço dessa nova política. O Programa Mover, que está passando por uma regulamentação. E, Thaís, só para encerrar, ontem nós fizemos uma reunião lá no Ministério com todos os representantes do setor produtivo. Quem defende o carro elétrico, 100%, os nossos Sindipeças, a Anfávia, a combustíveis, para tentar encontrar pontos de consenso. No macro, todos nós concordamos. É no dia a dia que, às vezes, as divergências superam. Respondendo a sua pergunta, acho que o governo cumprindo o seu papel. Obrigada, secretário. Lembrando que o Brasil vive hoje um momento de anúncio de investimento no setor automotivo inédito, né, nos últimos anos, e isso fala muito sobre a forma com que o mercado, vocês enxergam as potencialidades do Brasil. Arualdo, eu quero te ouvir sobre este ambiente de uma discussão de regulamentação, de busca de alternativas e convergências entre todos os participantes desse mercado. Como é que você enxerga esse processo? Em que velocidade o Brasil consegue alcançar uma convergência mínima para colocar literalmente o carro na rua nessa transição?
Alô? Primeiro, bom dia a todas e todos. Acho destacar a importância do evento, a importância desse debate com essa coalizão de entidades, e destacando aqui também que nessa coalizão tem a presença de trabalhadores dos sindicatos. Importante destacar que em todo momento importante da discussão da economia brasileira, da discussão da indústria brasileira, do setor automotivo, os trabalhadores tiveram presença fundamental nesse debate. Deixa eu aproveitar já de te cortar. Eu ia te fazer uma segunda pergunta sobre isso, mas eu já vou aproveitar. Esse é um dos pontos chave do Brasil, que é a questão da mão de obra, da qualificação, do preparo. Então, insere esse tema, Legal, eu junto favor. as duas perguntas. Porque destacando aqui dos objetivos dessa coalizão de baixo carbono, que é discutir o futuro da indústria, da mobilidade, da economia brasileira como um todo, mas também discutir a geração de emprego, aumento da renda dos trabalhadores, através da neoindustrialização. Nosso secretário Márcio já começou falando, nas outras mesas já foi destacado o caminho dessa neoindustrialização. Então, acho que de extrema importância a presença dos trabalhadores, além das montadoras, das autopeças, do setor sucroalcooleiro, do setor das outras energias, as de extrema importância. E aqui, o Márcio destacou, mais recente o Mover, o Roto, Inovar, tivemos participações fundamentais, os trabalhadores participaram. Aí eu posso resgatar um pouco mais, algumas décadas passadas, câmaras setoriais, inclusive do setor automotivo, que deu muita linha à política industrial. E eu acho que é mais importante, vinculando aqui todo esse debate que a gente está fazendo do baixo carbono, e aí vai de encontro o que você perguntou, como a gente convergir as rotas tecnológicas, discutindo a neoindustrialização. Eu acho que o primeiro ponto fundamental, e como a gente vai discutir todas as rotas tecnológicas, é discutir para quem nós estamos fazendo isso. Toda a política, seja industrial ou as demais políticas, eu acho que, e aí parabenizar todo o governo, principalmente o MIDI, que estão aqui, o Márcio, que a gente está fazendo isso com objetivo, que é de fato a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é a geração de emprego e renda, é a inclusão de todos. Então, para a gente discutir a convergência de todas as rotas tecnológicas que estão acontecendo nesse momento, é discutindo como vai ser o impacto nas pessoas, o impacto nas cidades, o impacto no emprego, porque não podemos pensar o desenvolvimento tecnológico, econômico, sem incluir a população, sem incluir as pessoas. Então, é de extrema importância esse debate. E os trabalhadores têm destacado muito na discussão, e aqui já foi apresentado os 3 pilares da descarbonização viável, neoindustrialização bioelétrica, transição energética justa, é que todo esse processo tem que incluir todos os atores. A transição energética ela tem que ser justa, mas ela tem que ser acessível para quem está dentro da sociedade, para a população de forma geral. E a gente tem muita preocupação, e por isso, de novo, parabenizando a coalizão, porque a gente tem que incluir diversos temas nesse debate, das rotas tecnológicas, porque a gente não pode pensar rotas tecnológicas e desenvolvimento tecnológico sem geração de emprego e renda. A gente tem que inserir também o debate da capacitação dos trabalhadores para atender essas demandas dessas novas rotas tecnológicas ou das atuais rotas já existentes. A gente tem que pensar que a gente precisa organizar e desenvolver toda a cadeia também. E aqui, a gente sempre tem um olhar, aqui tem uma presença de grandes montadoras, grandes autopeças, mas olhar para os pequenos, para os micros negócios. Então, a gente tem que saber desenvolver essa cadeia de fornecedores. Então, a gente tem que tomar um cuidado dessa inclusão de todos. E aqui, para eu finalizar, eu quero destacar, porque hoje, aqui nessa atividade, a gente com a presença também de diversos membros de diversos sindicatos. Não só estou eu aqui em nome dos sindicatos.
né, ali na direita, né, está o companheiro Raimundo, né, que é presidente da CUT São Paulo, membro da direção da Industrial Brasil. Serginho, né, vice-presidente da Força Sindical, também membro da direção da Industrial Brasil. Edson Bicalho, né, do Industrial Global, porque a Industrial Brasil é uma entidade brasileira, né, mas tem uma organização mundial, ele é dessa direção e também da direção da Industrial Brasil. Jamil, né, da direção da Industrial Brasil, dos Metalúrgicos de Curitiba. Renatinho, da direção da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Bira, que é da CTB. Né, tem 2 Bira, inclusive. E aqui eu vou finalizar, só citar mais 3. Não, isso, porque senão não dá tempo da gente fazer a segunda volta. Sim, e está o Wellington e o Moisés pelos metalúrgicos do ABC, Jurandir também pela FECINFAR, né, e o Vilmar pelos metalúrgicos de Santa Catarina. E por que eu fiz questão de destacar? Porque também nós estamos presentes em diversos locais do Brasil, em diversos setores, e a gente tem todo interesse, né, os trabalhadores têm todo interesse de discutir essa transição energética com inclusão de toda a sociedade brasileira. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Não, super importante você trazer isso, porque, como eu disse, o trabalhador é a peça-chave, né? E ele está no centro da discussão, por exemplo, do ganho de produtividade. Se tem um setor no Brasil que tem alta produtividade, é o setor de autopeças, né? Gabor, acho que isso é uma realidade brasileira, o tamanho da cadeia, a importância dela, não só no Brasil, mas com os parceiros comerciais que o Brasil já tem. E é importante te ouvir como inserir essa cadeia nesse processo. Bom, eu acho que primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Nós participamos do MBCB desde o princípio e da versão anterior também. E isso porque nós reconhecemos a importância do que existe e do que pode ser feito. E eu acho que nós fomos muito bem em termos de discutir as alternativas energéticas e, particularmente, as alternativas energéticas mais viáveis para atender às necessidades do Brasil, para o Brasil do final, que foi uma contribuição de uma colega nossa do Sindipeças. Acho que a gente precisa fazer o seguinte, como o Márcio já destacou, regulamentar, estabelecer as regras, etc., e acho que estamos trabalhando nisso, mas eu queria lembrar que o Sindipeças comemorou recentemente 70 anos de existência. E provavelmente muito poucos de nós estavam vivos na época que a Associação dos Fabricantes de Autopeças iniciou suas atividades. E depois de 70 anos, nós representamos como indústria da mobilidade brasileira alguma coisa como 3% do mercado global. 3% do mercado global é bastante, mas não é o suficiente para transformar, para a gente mudar os rumos, os destinos. O que nós temos, na verdade, é uma conjugação de oportunidades. O Brasil tem todas as alternativas, né, do biocombustível, biometano, gás, tem as oportunidades do hidrogênio, tem as oportunidades de eletrificação, etc. E acho que raríssimos países no mundo têm uma matriz limpa e todas essas oportunidades para serem desenvolvidas com os seus recursos. Então, quem olha 70 anos para trás para dizer o que existe de potencial, nós estabelecemos uma indústria que produz 3% dos veículos de mobilidade mundial, que exporta significativamente, que está num patamar de tecnologia, hoje, em termos de autopeças, compatível com o restante do mundo, e que tem uma oportunidade, pelas peculiaridades do Brasil, de ter todas as alternativas de energia e combustíveis disponíveis, um governo disponível para orientar isso, funcionários em uma quantidade significativa. Nós temos 250 mil. Acredito que a cadeia da mobilidade exceda 1 milhão de funcionários diretos, e quando a gente olha isso, provavelmente 3 ou 4 milhões de pessoas vivem diretamente da mobilidade, nós temos uma oportunidade de tentar levar isso para o resto do mundo. O Evandro mencionou que, quando nasceu a eletrificação, o pessoal falava dos Estados Unidos, falava da Europa, falava de China, e o resto do mundo, que era 4 bilhões de pessoas. Hoje deve ser um pouco mais do que 4 bilhões de pessoas que estão numa situação mais parecida com o Brasil, de não terem uma solução de investimento em determinadas tecnologias e poderem usar aquilo que nós estamos estabelecendo como modelo desde meados da década de 70 e o que nós temos de oportunidade no modelo de negócios mais amplo que o nosso. Nós fizemos um estudo para olhar qual é a perspectiva de competitividade do Brasil, por exemplo, em aproveitar o final de vida, a cauda longa dos veículos movidos a combustão interna, híbridos ou não,
que poderiam estar vivos por mais 30, 40 anos gerando negócios. E nós temos a cadeia completa. E não precisa ser a tecnologia atual, pode ser a tecnologia essa, mas todas as oportunidades de desenvolvimento, de manutenção, de competitividade, de meio ambiente, de geração de emprego. A indústria automotiva, como nós a concebemos, é uma das que mais converte os investimentos em contribuição ao PIB. A proporção é 2:1, ganha da agricultura, ganha de serviços, ganha de comércio, ganha de outras atividades. Então, é importante que a gente coloque o dinheiro e pensando não apenas no mercado nacional e não apenas nas tecnologias que atendem às necessidades e às possibilidades nacionais, mas olhando de uma forma de como nós nos transformamos de 3% em 6%, em 9%. E aqui os colegas da indústria automotiva já estão fazendo isso. Eles hoje produzem veículos com componentes e sistemas nacionais que são exportados para outros lugares, baseado na tecnologia atual e sempre dando um passo para frente para estar na vanguarda dessas tecnologias. Então, seja combustível de aviação, seja a capacidade de gerar hidrogênio e exportar não o hidrogênio, mas os benefícios do hidrogênio propriamente dito, seja da agricultura, seja o biometano, seja o etanol, nós temos uma oportunidade de sermos maior do que 3% da indústria. E isso precisa ser aproveitado, usando 70 anos de experiência. Meus colegas dizem que uma pessoa que trabalha na indústria automotiva hoje, provavelmente é a terceira, quarta geração de engenheiros, técnicos, administradores. Uma pessoa que trabalha na indústria automotiva da Coreia e da China é provavelmente a primeira, talvez a segunda geração. Então, isso está intrinsecamente embutido embaixo da pele da gente. Nós temos competência, temos recursos, temos mão de obra, Deus nos deu uma natureza que permite termos todas as fontes de energia, estamos privilegiando alguns caminhos, mas devemos ser justos e olhar, se quisermos passar dos 3% para 6%, ou mais do que isso, essa é a nossa oportunidade, e agora, se combinarmos isso tudo, vamos fazer. E algumas empresas, entidades, já estão fazendo, aos quais eu queria dar os parabéns. Essa é a posição do Sinipes. Obrigada, Gabor. Ouvir vocês dois vai ser importante para entender na prática o que já está acontecendo, né, Christopher? No caso da Scania, a gente está falando de um processo muito diferente, porque o transporte de carga pesada não acomoda a eletrificação, é responsável num país como o Brasil, que precisa do transporte rodoviário para enfim, distribuir produtos pelo Brasil, a gente ainda é muito dependente disso. Qual a velocidade, como é que este setor especificamente, que é tão fundamental para a economia brasileira, participa desse processo? Bom dia a todos e a todas. Thaís, obrigado pela pergunta. A velocidade está diretamente relacionada ao que o secretário Márcio mencionou. Uma empresa como a que eu represento, com mais de 130 anos de história e 66 anos de história de Brasil, vai seguir efetuando os seus investimentos, e a velocidade desses investimentos, a intensidade deles, depende muito do que foi citado pelo secretário Márcio. É a segurança jurídica, políticas públicas que dê o direcionamento e, fundamentalmente, previsibilidade, né, para que um investimento de longo prazo tenha a maior chance de um retorno de sucesso. Dito isso, represento uma organização sediada em São Bernardo do Campo, que é o berço da indústria automobilística, e lá nós temos um hub industrial, porque nós estamos falando só de montagem de novas tecnologias 100% importadas do exterior. Nós fazemos a integração no supply chain, com nossa área de procurement, buscando a localização passo a passo e progressiva. Temos um braço estendido de pesquisa e desenvolvimento com aproximadamente 300 engenheiros, que sim, trazem as tecnologias desenvolvidas e provadas da Europa, da China ou dos Estados Unidos, mas existe um trabalho de adequação às condições de operação mais severas do nosso continente. Todo o desenvolvimento das soluções logísticas para integrar junto ao supply chain global também.
Enfim, e aí sim vem a montagem final, que talvez seja o elo mais fácil dessa corrente toda. O que nós estamos entendendo e apoiando muito o movimento ou a ação da mobilidade de baixo carbono é que é o que nós dissemos desde 2016, quando iniciamos a nossa jornada, que internamente chamamos de Drive the Shift, que é a transformação do ecossistema de transporte e logística em soluções sustentáveis. Em outra palavra, o que nos norteia é não mais a mudança climática, mas sim a emergência climática. O setor que representamos corresponde a 14% das emissões de gases de efeito estufa. E como o professor Luciano Coutinho nos demonstrou, setorialmente no Brasil, 52% das emissões, se pensarmos somente nos veículos circulantes. Então, nós entendemos que somos parte do problema e vamos ser parte da solução. O movimento ou a ação Mobilidade Baixo Carbono contempla que, para mim, é o mais importante. É a pluralidade, a diversidade de tecnologias. A empresa que eu represento vai oferecer todas as tecnologias. E num país continental que nem o Brasil, haverão soluções mais adequadas regionalmente ou onde a infraestrutura estiver presente, mas, fundamentalmente, que a regra do negócio de veículos comerciais é o custo operacional. Então, a tecnologia vencedora, e não é a vencedora, é aquela que melhor dará retorno ao empresário que investir na solução de transporte. Então, eu apoio veementemente esse movimento, fico muito feliz com esse encontro, porque todos os players estão aqui, toda a cadeia de valor está aqui, e nós não podemos perder essa oportunidade. Políticas públicas claras e bem definidas, uma vez aprovadas no Congresso Nacional, certamente vão dar aquele vento de cauda para a gente acelerar o processo de industrialização e localização das soluções descarbonizadas. Obrigada, Christopher. O exercício aqui é a gente fazer pitadinhas com cada um de vocês para trazer um posicionamento de cada representação do setor. Chang, a Toyota foi uma das primeiras, se não a primeira, a adotar o sistema híbrido no Brasil, usando uma tecnologia totalmente brasileira, que é o etanol, e, a partir daí, a indústria veio atrás. O que é daqui para frente? Muito bom dia, Thaís. Obrigado pela pergunta. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de colocar um conceito que nós sempre repetimos, que esse processo de descarbonização, o que realmente nós estamos olhando, não é uma tecnologia, mas realmente como descarbonizar. Nós achamos que o inimigo é o carbono. E para isso, acho que todo mundo aqui concorda que temos uma diversidade de soluções tecnológicas. Agora, nós na Toyota achamos que a montadora não vai ser quem vai impor a solução tecnológica em um país ou em uma região. Por quê? Porque cada país e cada região tem características que são diferentes. E dentro dessa diferença, nós achamos que tem três características muito importantes. Primeiro, que a solução tecnológica tem que ser prática. A segunda, que tem que ser sustentável. E terceira, que tem que ser acessível. E é por isso que nós, aqui no Brasil, começamos com o pioneirismo da tecnologia híbrida flex. Como Thaís bem colocou, pioneira no mundo inteiro, desenvolvida aqui pelos nossos engenheiros brasileiros. E por que tecnologia híbrida flex? Primeiro, porque é prática. É uma das tecnologias que ainda não precisa de infraestrutura. A infraestrutura vai ser desenvolvida, com certeza, pero nesse momento a infraestrutura ainda não está pronta. A segunda, quando falamos de sustentabilidade, tem a ver muito com a matriz energética de cada país. E claramente a matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo e tem os biocombustíveis, em especial o etanol, como protagonista dessa combinação rota tecnológica com energia. E é por isso que nós elegimos a tecnologia híbrida flex. E terceiro, é a acessibilidade. Vai ser finalmente o mercado quem vai decidir
qual a melhor tecnologia, a melhor solução para as suas necessidades. E nesse sentido, eu quero parabenizar também muito as políticas públicas que agora o governo está fazendo, tanto o federal como o legislativo. Iniciativas como Mover, que está trazendo isonomia. O professor Luciano comentou muito bem. A política pública tem que ser isonômica, sem privilegiar nenhuma tecnologia. Combustível do Futuro, de nosso deputado Arnaldo Jardim, também outra iniciativa. E todo esse conjunto está trazendo uma previsibilidade para nossos investimentos. Como você também bem colocou, nas últimas semanas, a indústria anunciou mais de 100 bilhões de investimentos aqui no Brasil, principalmente para o desenvolvimento e produção local de novas tecnologias, principalmente híbrida flex. E falando um pouco da Toyota, dentro desses 100 bilhões, nós estamos investindo mais 11 bilhões aqui no Brasil, gerando mais de 2.000 empregos, porque se falou muito também que a transição energética tem que vir com desenvolvimento econômico, que vai trazer desenvolvimento social, emprego e renda para os brasileiros. Então, eu acho que esse movimento está trazendo todos os atores juntos, trazendo descarbonização, trazendo tecnologia, gerando emprego e gerando renda para nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Chang. Eu, com 20 anos de cobertura econômica, eu sempre digo que gera emprego, que gera crescimento, é investimento. E se vocês não participarem desse processo, o Brasil não anda. Pela liturgia do cargo, eu vou passar a última palavra para o secretário. Secretário, quero fechar aqui lhe ouvindo algumas coisas um pouco mais espinhosas, mas eu acho que vale o esclarecimento. Assim, o Brasil, no setor automotivo, ainda tem uma capacidade ociosa muito grande, né? O Brasil tem capacidade de produzir mais de 5 milhões de carros, não consegue alcançar isso. Tem uma questão de competitividade até hoje, né? O Brasil fica batalhando com o México, por exemplo, que é um grande competidor, muito voltado para o setor, para os países aqui da América Latina, e tem uma questão também de investimento do financiamento desses investimentos. Então, quero lhe dar aqui os 3 minutinhos finais da nossa conversa para lhe ouvir um pouco sobre isso, assim, como superar esses gargalos, o gargalo do financiamento, o gargalo da competitividade e o gargalo daquela capacidade ociosa que a gente não conseguiu ver avançar até agora. Thaís, obrigado pela pergunta. Ela definiu quem ia falar para o final em razão do merecimento, não da antiguidade, né? Não foi isso. O critério não foi a antiguidade. Mas obrigado Fiquei muito maravilhado de ouvir a todos, porque há, de fato, aqui um grande exemplo de convergência. Governo, setor produtivo, os trabalhadores todos trabalhando para definir uma política pública capaz de desvendar um futuro melhor do que aquele que temos no presente. E também gosto muito da ideia de que o inimigo o objetivo é a descarbonização, o adversário é a descarbonização. Todas as rotas tecnológicas são admissíveis e devem ser abraçadas. Não é papel do governo definir qual a rota tecnológica. É papel do governo abrir as portas para que ocorra. Isso depende, essencialmente, como você colocou, de acesso a crédito. Acho que o Brasil vem caminhando para isso. Eu tenho certeza que hoje, além da aula de Química, também foi falado, não é, sobre a melhoria do ambiente de negócios pelo ministro Haddad, pelo nosso ex-ministro, o ministro Mercadante. O BNDES tem um papel de banco de fomento, né, para o desenvolvimento econômico e social, sobretudo para a inovação fundamentais, e acho que nós estamos caminhando. Reforma tributária, o espaço fiscal, a responsabilidade fiscal e a demonstração com isso, essas novas políticas estruturantes, e se hoje a gente podemos celebrar, como disse o Rafael Chang, mais de 100 bilhões de investimentos, né? Isso se deve muito àquilo que começou a ser construído desde o segundo semestre do ano passado, com o diálogo no setor produtivo, seja para a adoção de medidas episódicas, como foi uma política de acesso a carro. A imprensa divulgou como acesso a carro popular, mas, na verdade, o que nós queríamos era incentivar o comércio, tanto de novos quanto de usados, né, para que o setor voltasse a se movimentar, quanto agora, mais para o final do ano, com a definição do Mover, sabendo que não é a única medida. Ela precisa ser combinada, por exemplo, com uma outra que deve ser aprovada hoje,
que é a depreciação superacelerada. O Brasil tem um gravíssimo problema de produtividade e de competitividade. O chamado custo associado a qualquer atividade econômica no Brasil ainda é muito alto, não é isso? E nós, como disse lá na primeira intervenção, nós temos a grande responsabilidade de definir políticas públicas capazes de aplacar as nossas necessidades. Esse é o papel do governo. A gente não abre mão dessa responsabilidade e tenta executar da melhor forma possível. Olha, devolveu me dando ainda 10 segundos, que bom. Eu quero agradecer a todos aqui. Antes, quero só fazer uma pontuação. Eu costumo dizer que a macroeconomia, ela é a construção da estrada, né? Você olha para um objetivo e fala, é para lá que eu vou, então eu vou construir a estrada. O Brasil vem lutando para construir a estrada há muito tempo. E a microeconomia é a sinalização, é a placa, é dizer, olha, aqui pode andar a X velocidade, a preferência é aqui, pode ultrapassar, não pode ultrapassar, que é a questão da eficiência, da produtividade, né? Nasce de um ambiente microeconômico, da segurança jurídica, da regulamentação e por aí vai. E o avanço que o Brasil fez de 7, 8 anos para cá, na concertação entre o macro e o micro, especialmente agora dos últimos 2 anos, talvez tenha aberto uma oportunidade, uma possibilidade que eu não vi, pelo menos não nos últimos 15 anos, para o Brasil encarar o desafio de fazer parte do mundo, né? Porque não adianta a gente ser o melhor em tantas coisas e ficar isolado e fechado aqui entre nós. Obrigada mais uma vez ao Grupo Esfera pelo convite, obrigada aos convidados pelo debate e uma boa tarde a todos.